pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar agora sobre frações. Isso mesmo. Bom, eu observo que muitas pessoas têm dúvidas com fração. Afinal de contas, a gente sempre estuda nos livros didáticos, a gente está sempre acompanhando esse assunto, volta e meia, sempre estamos discutindo sobre isso. No quarto ano, por exemplo, a gente falou muito sobre frações, nós tivemos vários exemplos, vocês fizeram vários trabalhos, atividades avaliativas sobre isso. E no nosso livro, nós estamos falando mais uma vez sobre frações, certo? Mas afinal de contas, o que é fração? Qual é a definição? Qual é o conceito de fração? Bom, uma fração, ela é o quê? Ela é a representação de uma ou mais partes que foram divididas de forma igual. Então, o famoso exemplo da maçã, que eu vou mostrar para vocês aqui nas próximas imagens, tá? Nós temos uma maçã que foi dividida em 4 partes iguais. Então, imagine essa maçã, dividida em 4 partes iguais. Toda fração representa o quê? Representa uma divisão, certo? Então, eu pego essa maçã, divido ela em partes iguais. Automaticamente, eu tenho uma fração. Por quê? Porque eu fracionei. Eu dividi ela em partes iguais, certo? E aí vem a questão das partes de uma fração. Nós temos o inteiro. O inteiro seria o quê? Seria toda a maçã. Por exemplo, eu pego, faz de conta que aqui eu tenho uma maçã, então eu tenho uma maçã inteira aqui na minha mão, pego essa maçã e divido ela em 4 partes iguais. A partir desse momento, eu tenho uma divisão, certo? Então, todo objeto original, por exemplo, no caso da maçã, que não tenha sido dividido, é chamado de inteiro, ok? Quando nós fazemos cortes nesse objeto, o que acontece? Nós estamos dividindo ele, certo? Se a divisão for em partes iguais, então nós teremos o quê? Frações, certo? Então, a partir daí, eu vou apresentar para vocês algumas imagens de frações. Não só a forma dela em numeral, como também a figura que representa ela e a forma escrita também, tá? Então, gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessas próximas imagens que se seguirão, para que vocês não tenham mais dúvidas sobre o que é fração, tá bom? Então, gente, como vocês podem observar, nós temos as representações aí de diversas formas da fração. Então, gente, fração não é um assunto, não é um conceito difícil de se entender. Afinal de contas, nós estamos trabalhando tudo isso desde o ano passado com exemplos concretos do nosso dia a dia. E vocês podem utilizar isso até na casa de vocês mesmos. Pode pegar uma fruta, porque normalmente os exemplos que nós temos tanto em livros como na internet, geralmente, tratam de coisas do dia a dia, coisas que a gente pode pegar para dividir. Então, nós podemos pegar um papel, nós podemos pegar uma fruta, podemos pegar caneta, lápis de cor, enfim, uma infinidade de coisas e objetos com os quais a gente pode estar trabalhando essa noção de divisão, para que vocês possam realmente na prática compreender isso, certo? Nas páginas 4 a 5 do livro de vocês, nós temos a definição da função do numerador e denominador. Eu vou estar lendo para vocês, eu gostaria que vocês acompanhassem, tá bom? Vamos lá então, na página 4 está dizendo assim: o número que vai acima do traço é o numerador. Diz o número de partes que estamos considerando. O número que vai abaixo do traço é o denominador. Dá o nome para a fração e representa o número total de partes em que o todo foi dividido, ok? Bom, na avaliação de vocês, basicamente o que vocês terão que fazer será o quê? Escrever como se lê uma fração, ou seja, como se lê essa fração por extenso. Como eu leio, por exemplo, 4 décimos. Então, vocês vão ler e escrever como se lê, ok? Na proposta que nós temos depois, seguida, né? Nós temos a número 1, nós temos a número 2, nós temos, na verdade, 10 atividades.
10 questões para vocês estarem resolvendo. Nós temos uma questão também de decomposição. Decomposição também é um assunto super tranquilo. O que eu vou estar pedindo para vocês será para que vocês identifiquem na representação do ábaco qual é o número que nós temos aqui, certo? Na questão 3, nós temos um problema de adição. É um problema para vocês estarem resolvendo super tranquilo também. É divisão. Vou dar uma dica: divisão e adição ao mesmo tempo, tá? Então, vocês vão ter que imaginar uma situação. Na verdade, a situação já está posta aqui, mas vocês terão que fazer o cálculo para descobrir. Provavelmente, alguns conseguirão fazer esse cálculo de cabeça, mas quem não conseguir, pode e deve sim fazer a continha, tá bom? A número 4 também nós teremos uma atividade aqui, uma questão de decomposição, super tranquila. A questão 5, nós temos um problema aqui também para vocês estarem resolvendo, é um problema de adição. E a questão 6 trata de arredondamento de números. Na questão 6, quando fala de arredondamento, nós estamos falando de valores aproximados, tanto para mais como para menos, certo? E nós vimos isso no 4º ano. A questão 7, voltando para o assunto de fração, vai pedir para que vocês pintem a quantidade pedida e complete a fração. Então, nós temos, por exemplo, um círculo aqui na primeira questão, dividido em 4 partes. O que vocês terão que fazer? Vocês terão que pintar com qualquer cor a quantidade que está pedindo aqui. Por exemplo, aqui está pedindo 2/4, então vocês terão que pintar 2 partes e colocar o número 2. Ou seja, vocês terão que basicamente completar aquilo que está pedindo. Na primeira situação, eu tenho o denominador, indicando quantas partes foi dividida o meu círculo, mas eu preciso identificar o meu numerador, pintando apenas 2 partes. E depois, colocar essa representação do numerador em forma de número, certo? É super tranquilo, gente. A questão 8, vocês terão que fazer o contrário, vocês terão que representar em forma de numeral as frações. Então, nós temos, por exemplo, 7 décimos, 4 oitavos, 1/5. Nessa atividade, vocês terão que fazer essa representação em forma de número, certo? E na questão 9, nós temos uma atividade de números decimais. Vocês terão que usar os algarismos para escrever os números decimais abaixo. Por exemplo, 34 inteiros e 7 centésimos. Como nós já vimos, os números decimais, a principal característica deles é o que mesmo? Vírgula, certo? Então, vocês terão que fazer essa representação na questão 9 em forma de numeral. Na questão 9, a letra A, B, C, D, vocês terão os números escritos por extenso. O que a 9 pede para vocês fazerem é justamente colocar essa representação, transformar isso em numeral. Então, vocês terão que colocar, basicamente, o quê? 34,7, ok? 34,7. E aí, assim sucessivamente, fazendo a representação desses numerais, ok? Nós temos também aqui a questão 10, e a questão 10 vai pedir para vocês escrever por extenso os números abaixo. Então, aqui já muda a situação. Aqui eu tenho os números decimais representados em forma de numeral, por exemplo, 51,2. Então, nessas questões aqui, nessas 4 alternativas, vocês terão que escrever por extenso como se lê um número decimal, ok? Então, gente, por hoje é só, tá? Eu espero que vocês consigam resolver todas essas questões, tá muito tranquilo. E, é claro, qualquer dúvida, só nos procurar, deixar os comentários e se inscreva no nosso canal, participe conosco. Até mais!